Então, agora teremos a tradutora Solange Pinheiro com a palestra Tradução Técnica e Literária Moby Dick, de Herman Melville. Solange é mestre em estudos linguísticos e literários, doutora em filologia e língua portuguesa, pós-doutora em estudos da tradução e também doutora em estudos literários e culturais, todos os títulos obtidos pela FEFELESH e USP. Então, com a palavra, Solange Pinheiro. Olá, agradeço muitíssimo a Ana a oportunidade de participar dessa modalidade nova do Profit, e vai ser um prazer falar aqui com vocês hoje e apresentar um pouco dos desafios da tradução de Moby Dick, uma tradução que ainda está sendo feita, meu prazo de entrega é o começo do ano que vem, e eu tenho ainda um bom chão pela frente para terminar de enfrentar todos os problemas que a obra representa. Eu vou falar um pouquinho antes a respeito do livro em si, algo muito breve. Pode passar, por favor, Ana? E depois eu vou apresentar alguns exemplos bastante pontuais das dificuldades com que eu estou me deparando. Moby Dick é uma obra de 1851, é um texto literário entremeado por um léxico extremamente especializado, relacionado a navios, os navios baleeiros e baleias, e tem também muitas referências literárias, como, por exemplo, obras de Shakespeare, e bíblicas, principalmente o livro de Jonas. É uma narrativa muitíssimo conhecida, que já tem outras traduções em português, e nela o Ismael relembra o período que passou em um navio baleeiro, e o centro da história é a obsessão do capitão Ahab pela baleia, que fez com que ele perdesse uma parte da perna em uma viagem anterior. Um dos primeiros problemas com que eu me deparei é justamente a questão de whaling, que é um mundo absolutamente desconhecido para nós hoje, mas era uma realidade do século XIX. A baleia, ela era vista como um animal útil. Ela era a fonte de um óleo muito importante para a sociedade da época. Era usado em iluminação, por exemplo, que era uma coisa que no século XIX representava um avanço. Lembrando que século XVII, XVIII, as ruas não eram iluminadas, como a gente vê hoje, e a possibilidade de ter iluminação nas ruas para a sociedade da época era um avanço, só que isso representava todo um trabalho a ser feito com a baleia, como que seria extraído esse óleo dela. Bom, qual seria, então, a tradução para whaling? Eu tive algumas escolhas e eu acabei optando por baleação, que foi um termo que eu encontrei em um livro sobre a caça à baleia nos Açores. E eu encontrei também no dicionário Caldas Aulete online, baleação, substantivo feminino, pesca de baleias. Mas aí fica, por que pesca de baleias? Pode ser usado? E depois de uma pequena pesquisa, eu vi que, embora exista pesca à baleia, não é um termo muito correto, porque as baleias, elas são mamíferos. A pesca se refere a peixes. As baleias são caçadas. Mas eu acho que baleação fica mais interessante, dá, pelo menos na minha impressão, assim, dá uma sensação maior de algo exatamente daquele mundo que a gente encontrava no século XIX. E a baleação envolve algo primordial, que é o whaling ship, o navio baleeiro. O Melville, em 1839, ele embarcou em um navio mercante, ele foi marinheiro, também fez parte da tripulação de um baleeiro por alguns meses. Ele escreveu Moby Dick e outros livros com base nessa experiência pessoal. Só que essa experiência pessoal incluía toda uma nomenclatura de partes de navio e instrumentos usados pelos caçadores de baleia na época, e que para a gente hoje
ou deixaram de existir por causa de um avanço na tecnologia, ou simplesmente pararam de ser usados para caça à baleia. Hoje ela é proibida, acho que na maior parte dos países. Para vocês terem uma ideia do que representa o desafio de encarar um navio baleeiro, essa é uma maquete do Essex, que era um navio baleeiro. Ele naufragou em 1820 e a história do naufrágio dele serviu de inspiração para o Melville escrever Moby Dick, porque foi um navio atacado por um cachalote e o navio naufragou e pouquíssimos marinheiros sobreviveram. A história deles é muito triste. E o Melville ficou bastante impressionado. Então, para vocês terem uma ideia, todos esses cabos que a gente vê na imagem, muitos deles têm nomes específicos, que tem que procurar e tem que achar um por um. E nesse próximo slide, a gente vai ver a imagem de outro baleeiro. Aqui é uma ilustração, o Edward Carey. Ele fez 6 viagens entre 1841 e 1864, ou seja, mais ou menos contemporâneo da experiência do Melville. E aqui a gente vê a quantidade de velas que o navio tinha. Ele poderia ter mais ainda, pelo que eu andei pesquisando. E também cada uma dessas velas vai ter um nome diferente. Quais são as fontes de consulta para a gente? Além da internet, eu estou usando bastante um dicionário relativamente antigo, o Oxford Duden, ilustrado, que era um dicionário fantástico antes do advento da internet, porque ele tem ilustrações assim detalhadíssimas com as traduções em português. E aí eu peguei só uma imagem de um navio baleeiro com as partes 55 a 66, que são as square sails, as velas quadradas, e parte 67 a 71, running riggings, que é todo o cordame, os cabos para segurar a vela. Só que aí eu comecei a perceber que nós temos um pequeno problema na tradução. Existe esse dicionário, nós encontramos dicionários de época, do século XIX, na internet, só que as fontes de consulta, elas acabam apresentando traduções diferentes. Nós temos a dificuldade para saber se a informação se encontra em português europeu ou brasileiro na internet. E eu reparei também que muitas vezes termos que, para mim, completamente ignorante no assunto, termos que parecem ser diferentes, eles têm a mesma tradução. Por exemplo, fore top gallant stay, mizzen top gallant stay, main top gallant stay. Sempre encontro a tradução como estai da vela de joanete de proa. Só que a gente vê que há uma parte, digamos, que se repete, top gallant, stay. Stay é o estai. Só que tem fore, mizzen e main. Main, a tradução mais comum é principal. Tá. Fore, normalmente é o que está à frente, só que mizzen é a mezena. Segundo o dicionário OAS, mezena é a vela mediana. No Caldas Aulete Online, mezena é a vela que enverga na carangueja do mastro de ré. E aí eu fico pensando, será que essas 3 partes do navio, que aparentemente são diferentes, porque mizzen é o meio e fore é o que poderia estar na frente, main é o principal, será que todas elas realmente têm só uma tradução, estai da vela de joanete de proa? E aí eu me deparo com o fore topmast rigging, ou main topmast rigging, ou mizzen topmast rigging, que é o estai do mastarel do velacho. E, de novo, eu tenho as palavras fore, main e mizzen. E a tradução é a mesma. E eu começo a procurar e tentar cruzar informações, e eu começo a perceber que as informações elas são bastante contraditórias. Outro exemplo que eu trouxe aqui, que por enquanto está me deixando muito perplexa, eu vou ter que descobrir uma solução, é a palavra chocks. Eu achei 4 definições em inglês. Uma delas que me pareceu bastante
específica, the chocks of a boat are the screwed-on metal notches where the anchor rope passes over the gunwale. Tá. Então, você fica com a ideia de que é algo de metal, talvez arredondado para a corda poder passar, já que a corda ela é arredondada. Só que eu comecei a procurar as traduções e nós temos corda, chaço, toleteira, travessa do gurupés, enchimento, chave e buçarda. E, de novo, corda, chaço, toleteira, não tem nada que ver um com o outro quando a gente procura a definição em português. E como eu não entendo absolutamente nada de navios baleiros do século XIX, além do que eu estou aprendendo agora no processo de tradução, aí eu fico pensando, ai, como que eu faço a escolha? Porque se eu tenho meia dúzia de opções, digamos, 2 podem estar corretas, 2 podem ser aproximadas e há uma chance grande de 2 estarem erradas, de serem inadequadas. Então, a parte do léxico da Marinha, ela apresenta esse tipo de problema. A gente não encontra um jeito de cruzar referências que me mostre, por exemplo, que the chocks of a boat, indiscutivelmente, é, sei lá, o chaço. Então, até janeiro, eu vou ter de tentar procurar um pouco mais e ver se eu consigo descobrir exatamente o que vem a ser the chocks of a boat. Aí, outra questão que é bastante interessante, baleia é um peixe, porque a gente tem o conhecimento científico dos séculos XVIII e XIX na obra do Melville. Para escrever o Moby Dick, o Melville se baseou, além da experiência dele como marinheiro, em livros escritos no fim do século XVIII, começo do século XIX, talvez até uns mais antigos, fim do século XVII, eu não tenho bem certeza. Só que para a gente hoje, baleia é uma coisa. No século XIX, baleia tinha outra definição. Eu procurei, então, no Oxford English Dictionary, e aí a gente tem whale, a etimologia, Old English, Old High German, Middle High German, Old Norse, e o começo da definição, any of the larger fish-like marine mammals. Qualquer dos grandes mamíferos marinhos semelhantes a peixes. Então, talvez por isso a gente encontre no Moby Dick tantas referências à baleia como um peixe, talvez pela semelhança. Século XVII, XVIII, as pessoas estavam começando talvez a pensar no que hoje a gente consideraria a biologia marinha. E talvez a ideia geral fosse, está na água, é um peixe. Então, por exemplo, a gente tem em vários trechos, né, essa menção a peixe, eu trouxe um aqui para vocês terem uma ideia. Wherefore he had no fancy for lowering for whales after sundown, nor for persisting in fighting a fish that too much persisted in fighting him. Esse he é o Starbuck, que é um dos primeiros imediatos do Pequod, o navio onde acontece toda a narrativa do Moby Dick. E aí, então, pensando que, já que na época baleia era um peixe, eu vou manter em português. Então, ele não tinha a menor vontade de baixar o bote para caçar baleias depois do cair do sol, tampouco de persistir em combater um peixe que persistia demais em combatê-lo. Eu acho que não cabe aqui fazer um tipo de correção e colocar combater um cetáceo que persistia demais em combatê-lo. E aí, entra uma outra questão. O Moby Dick, ele é uma baleia? Em inglês, o Moby Dick é sperm whale. Eu procurei no Google Books, no período entre 1800 e 1910, uma possível referência à baleia de espermacete em livros, e não encontrei. E eu encontrei no grande dicionário contemporâneo francês-português de 1887 a definição.
Espermacete, uma matéria gorda que se extrai dos miolos de certas espécies de cachalotes e não da baleia. O sperm whale, em português, é um cachalote, não uma baleia, e há uma diferença muito grande entre os dois. Esse assunto ele vai ser tratado pelo Melville no capítulo 32, que se intitula Cetologia, e ele cria livros em que ele vai tentar fazer uma divisão científica de todos os peixes ou todas as baleias que eram encontrados no mar na época. Então, o livro 1, capítulo 1, é dedicado ao sperm whale. This whale among the English of old, vaguely known as the trumpa whale, the visitor whale, and the anvil-headed whale, is the present cachalot of the French, and the potfish of the Germans, and the macrocephalus of the long words. It's chiefly with his name that I now have to do. Philologically considered, it is absurd. Então, a gente vê que o próprio Melville, na época, ele já percebia alguma coisa que não estava indo muito bem com a nomenclatura, para dizer que eles caçavam baleias quando eles saíam para caçar cachalotes. Só que aí tem um pequeno detalhe quando a gente pensa na tradução. Livro 1, capítulo 1, cachalote, e eu acabei acrescentando baleia, espermacete. Por quê? Porque veja bem a definição como fica. Esta baleia, conhecida entre os ingleses de antanho como a baleia trumpa, e a baleia physeter e a baleia cabeça de bigorna, é o atual cachalot dos franceses e o potfish dos alemães, e o macrocéfalos das palavras compridas. E aí ele continua, né, principalmente com o seu nome que devo lhe dar agora, filologicamente falando, ele é absurdo, só que não tem nenhuma menção a espermacete. Como que o leitor brasileiro vai ler cachalote e vai ver depois alguma menção a espermacete sem haver a menor relação na própria definição da espécie na tradução? Eu achei que ficaria muito estranho. E aí eu acabei colocando cachalote, vírgula, baleia, espermacete. Pelo menos dá uma noção para o leitor brasileiro de que poderia haver um outro nome que talvez fosse, digamos, não oficial. Bom, continuando com a questão de baleia ser um peixe, aí a gente entra nas referências religiosas em Moby Dick. E então o Senhor criou um grande peixe para engolir Jonas. Livro de Jonas, capítulo 1, versículo 17. Na própria Bíblia, que é uma referência fortíssima dentro de Moby Dick, a baleia é chamada ora de peixe, ora de leviatã. São duas formas muito usadas pelo Melville durante toda a narrativa. O livro de Jonas, que acho que a maior parte das pessoas, mesmo que não seja muito ligada em religião, conhece, a história do profeta que foi engolido pela baleia e depois a baleia devolveu ele na praia. Toda a literatura em inglês do século XIX faz menções frequentes à Bíblia. Geralmente a versão citada é a King James Bible. Só que quando a gente vai traduzir em português, hoje a gente tem uma multiplicidade de traduções da Bíblia. Desde a do Padre João de Almeida, que acho que é super tradicional, até as mais recentes. Então, a gente tem a possibilidade de escolher a tradução mais adequada, pensando em sonoridade, ritmo ou mesmo léxico, ou então de fazer uma tradução própria, caso haja alguma coisa no texto original que não bata com nenhuma tradução da Bíblia. E uma coisa que me pareceu bastante interessante foi o capítulo 9, que é o sermão, que o Ismael vai assistir antes de ele embarcar no navio, e o sermão ele é pregado por um pastor que tinha sido um marinheiro. Então, a própria igreja, a descrição é muito interessante, porque ela se parece com a proa de um navio, e o pastor está lá no púlpito e ele fala, starboard gangway, there, sideway to larboard gangway to starboard, midships, midships. Que ele está pedindo para a congregação se reunir, não ficar muito espalhada dentro da igreja. E aí,
Quem está no passadiço de este bordo? Mover para bom bordo. Passadiço de bom bordo para este bordo. A meia nau, a meia nau. E é uma maneira, assim, bastante original, digamos, de um pastor começar um sermão, mas a gente vê que ele está pregando para uma congregação formada por marinheiros que estão em terra firme entre uma viagem e outra, mulheres, viúvas, filhos e órfãos de marinheiros. É uma gente que vive desse mundo da baleação de uma forma ou outra. E nesse mesmo sermão a gente tem outro trechinho bastante interessante, quando ele começa, Shipmates, this book containing only 4 chapters, 4 yarns, is one of the smallest strands in the mighty cable of the scriptures. Yet, what depths of the soul does Jonah's deep sea line sound? A gente vê que ele já começa se referindo à congregação, não como meus irmãos, que é uma forma bastante comum de a gente escutar, né? Tanto na Igreja Católica, eu acho, como em outras denominações cristãs, mas sim shipmates, companheiros de bordo. E aí, este livro contendo somente 4 capítulos, 4 fios. Por que fios? Porque eu andei pesquisando, as cordas, elas são feitas por fios, e aí os fios são enrolados e formam o cabo, e quando a corda é muito grossa, ela se transforma em um cabo. Algo que eu desconhecia completamente. Então, 4 capítulos, 4 fios, é uma das mais finas cordas no poderoso cabo das Escrituras. No entanto, que profundezas da alma a sonda de Jonas mensura. Porque aí também, essa Deep Sea Line é uma corda especial que era lançada do navio para tentar medir a profundidade, para ver se o navio encalharia, se poderia continuar navegando, entre outras coisas. Bom, então aí fica a questão, tradução técnica ou literária? Em Moby Dick, a gente vai encontrar os 2 tipos de tradução, claro que com preponderância da tradução literária. Só que, especificamente, falando, a tradução técnica, ela apresenta as maiores dificuldades porque não foram encontradas fontes para cruzar as informações, como eu falei, e eu, às vezes, acho 5, 6 nomes diferentes para uma única coisa. Por enquanto, a estratégia está sendo a consultas a dicionários do século XIX, disponíveis no Google Books, que é uma ferramenta excelente para os tradutores, além dos dicionários impressos, claro. E quando eu encontro alguma dúvida que me parece, assim, muito grande, e eu consigo encontrar alguma coisa referente à baleação dos Açores, ainda que seja mais do começo do século XX, eu prefiro optar por esse termo usado nos Açores, que é garantido, porque, afinal de contas, é um livro escrito por uma pessoa que fez uma pesquisa e traduzido por um tradutor que também fez uma pesquisa, do que eu simplesmente, eu acho que tal coisa é mais legal, eu acho que pode ser isso. É a baleação dos Açores, diferente da realidade da baleação norte-americana no século XIX, sim, mas é um termo garantido. Resta ver depois, a hora que o livro for para a revisão, quais serão as possíveis correções, as sugestões feitas pela revisora, para tentar dar uma polida ainda maior. Mas, de modo geral, traduzir Moby Dick é uma tarefa hercúlea, com o perdão da frase feita, que está me dando muito trabalho, mas é também um livro que é uma tradução muito marcante, porque a gente acaba se envolvendo demais com esse mundo que, para nós, já é uma coisa praticamente extinta. Bom, a seguir temos as referências bibliográficas, imagens. Agradeço muitíssimo a atenção de vocês. Ana Júlia, mais uma vez, obrigada por me dar essa oportunidade. E se vocês quiserem entrar em contato comigo, a Ana tem o meu e-mail. Se vocês quiserem os slides e houver possibilidade, a Ana pode disponibilizar para vocês. E espero
que em 2025 a tradução saia, vai ser a concretização de um projeto bastante longo. Muito obrigada de novo e espero que vocês tenham um bom evento.